Enquanto o mundo inteiro tentava desesperadamente fugir de Auschwitz, um homem lutou para entrar. E não, ele não era louco. Ele era o oficial polonês Witold Pilek. Ele se deixou capturar pelos nazistas por um motivo que faria qualquer general moderno tremer. Mas o que ele descobriu lá dentro foi tão perturbador que quando ele finalmente conseguiu enviar o relatório para os aliados, eles simplesmente não acreditaram. Eles acharam que ele estava exagerando. Então, hoje, eu vou te mostrar como Pilek não apenas sobreviveu ao lugar mais letal da Terra, mas como ele montou um exército secreto debaixo do nariz de oficiais da SS. E o mistério final. Por que depois de salvar a honra de uma nação, o próprio governo dele decidiu que ele precisava ser apagado da história? Então, fica comigo, porque o final dessa história é a prova de que a gratidão política é a maior mentira já inventada. Para entender como alguém decide entrar no inferno, você precisa entender o cenário de psicose coletiva que dominava a Europa. Em 1940, o continente não estava apenas em guerra, ele estava sendo devorado pela ambição delirante de Adolf Hitler. O mundo assistia paralisado a uma máquina de guerra que não respeitava fronteiras nem leis humanas. A Polônia havia sido o primeiro prato desse banquete macabro, retalhada em semanas por duas frentes, nazistas e soviéticos. Pilek não era um soldado comum com sede de sangue. Nascido em 1901, ele era um aristocrata, um fazendeiro e, acredite se quiser, um pintor e poeta nas horas vagas. Ele era casado com Maria, uma professora local, e tinha 2 filhos, Andrei e Sofia. Enquanto a maioria dos homens tentava esconder suas famílias no campo, Pilek tomava uma decisão que a lógica humana custa a processar. Mas aqui está o primeiro segredo que ninguém te conta. Pilek tinha uma personalidade obsessiva por ordem e detalhes. Ele não entrou em Auschwitz por um impulso heróico. Ele entrou porque, como um bom analista, ele percebeu que a inteligência militar polonesa estava cega. Ele via o mundo em dados e fatos. E então, ele deixou Maria e as crianças em uma Polônia devastada pela fome e pelo medo. Não por falta de amor, mas por um senso de hiperresponsabilidade que beirava o sacrifício bíblico. Ele se sentia pessoalmente culpado pela queda de seu país. Hitler não queria apenas terras, ele queria redesenhar a biologia humana através do terror. Em 1940, Auschwitz era o laboratório desse pesadelo. Se você está percebendo que a história que te ensinaram na escola pulou os detalhes psicológicos desses heróis, já clica aqui no gostei. Isso ajuda o algoritmo a entender que as pessoas, como você, buscam a verdade, não apenas entretenimento barato. Enquanto os nazistas catalogavam prisioneiros como gado para alimentar a sua máquina de guerra, Pilek estava lá dentro, fazendo uma contra-auditoria. Ele não apenas observava, ele se infiltrou no setor de administração e no necrotério, lugares onde ele tinha acesso aos livros de registro. Pilek via as listas de quem chegava nos vagões de carga e poucas horas depois cruzava esses nomes com a fumaça que subia dos crematórios. Para os oficiais da SS, aquilo era limpeza de inventário. Para Pilek, era a prova física do maior crime da história. Ele via pessoas entrarem pelos portões como seres humanos e, literalmente, saírem pelas chaminés, como cinzas sob o céu da Polônia. Ele estava documentando uma logística onde o produto final era o nada. Você sabia que Pilek chegou a criar um clube de jardinagem dentro de Auschwitz? Parece piada, né? Mas era um segredo tático. Ele usava o clube para reunir os líderes da resistência, sem levantar suspeitas.
Enquanto os guardas achavam que eles discutiam adubo, eles estavam discutindo como roubar o rádio da SS. Agora vamos aos dados que mostram o tamanho da loucura desse plano. Fugir de Auschwitz era considerado impossível. Até 1943, o ano da fuga de Pílek, apenas uma fração mínima de pessoas havia conseguido sair, e a maioria era capturada e executada em poucas horas. Como exemplo, para se ter uma ideia, dos 1,3 milhão de pessoas enviadas para lá, menos de 1.000 conseguiram fugir com sucesso em toda a história do campo. Então, só para você entender, Pílek estava jogando contra a probabilidade de 0,001%. Mas ele não estava sozinho. Ele teve a ajuda crítica de Eduard Ciesielski e de Jerzy Hedzik, 2 prisioneiros que compartilhavam o mesmo nível de audácia suicida. Eles planejaram a saída através de uma padaria localizada fora da cerca principal do campo. E como ficou a família dele enquanto isso acontecia? Maria Pílek vivia em um estado constante de terror e luto antecipado. Ela recebia cartas cifradas, sem saber se o marido estava vivo ou sendo incinerado. Os seus filhos cresceram ouvindo sussurros sobre um pai que estava fora, enquanto a Polônia era moída pela ocupação. O preço da liberdade de uma nação foi cobrado diretamente na mesa de jantar da família Pílek, que foi desestruturada pela ausência física e pela presença onipresente do perigo. Agora, o dado que vai destravar sua mente sobre como o sistema internacional funciona. Pílek enviou centenas de relatórios descrevendo as câmeras de gás e os experimentos médicos. Só que o que mais dói foi que os aliados, Estados Unidos e a Inglaterra, receberam esses dados em 1941 e 1942. E sabe o que eles fizeram? Nada. Absolutamente nada. Eles alegaram que Pílek estava exagerando. A vida dos mortais lá dentro era apenas uma variável descartável no grande tabuleiro de guerra. Pílek não era apenas um herói contra os nazistas. Ele era uma testemunha incômoda da omissão das democracias ocidentais. A fuga dele, em abril de 1943, não foi por medo da morte, mas por desespero político. Ele percebeu que ninguém viria salvá-los se ele não gritasse a verdade pessoalmente. Ele dominou os guardas da padaria, cortou as linhas telefônicas e correu pela floresta enquanto as balas nazistas cortavam o ar ao seu redor. Pílek sobreviveu a Hitler para ser triturado por Stalin. Em 1947, o novo regime comunista na Polônia o prendeu por espionagem. Pílek foi torturado por semanas por oficiais que ele mesmo havia ajudado a libertar. No tribunal, com as unhas arrancadas, ele disse à esposa: "Auschwitz foi apenas uma brincadeira de criança, perto do que eles me fizeram aqui." Ele foi executado com um tiro na nuca em 1948. O sistema comunista proibiu a menção do seu nome por 40 anos para que ninguém soubesse que um homem livre é a maior ameaça a qualquer ditadura. Se você sente que essa história ativou algo em você, inscreva-se no Legado dos Esquecidos. Não somos apenas um canal de curiosidades. Somos o lugar onde heróis como Pílek finalmente encontram a honra que o sistema tentou apagar. Deixe aqui nos comentários. Você teria a coragem de imitar Pílek? Ou o sistema já te convenceu a ficar sempre em silêncio?